E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal aí, o Cientista Fumando Cachimbo. Ah, bom, eu falei em outros vídeos já que eu tô ainda pensando no nome melhor pro canal, mas sabe o que é o canal do Germano sempre, né? Só queria realmente que o conteúdo fosse mais importante do que o nome, né? Espero que o conteúdo seja agradável e útil para muitas pessoas, né? Bom, esse vídeo de hoje eu vim aqui tomar um café, acabei de acordar. Na verdade, tomei meu café já, tô tomando meu segundo café. E resolvi fumar um cachimbo e gravar um vídeo, né? É um vídeo que eu já estou há muito tempo querendo fazer. Era pra ser, na verdade, um dos primeiros vídeos do canal. Mas eu nunca achei, assim, talvez a motivação e o momento certo para fazer esse vídeo. Eu já comentei alguns aspectos desse vídeo em outros vídeos. Que é o seguinte. Pra quem deve se lembrar, ainda aparece aqui no cantinho da tela, a logo do canal era, na verdade, também na capa, né, do YouTube, né, se você abrir pelo computador você vê, tem um senhorzinho fumando cachimbo, né, e na versão antiga tinha um senhorzinho e tinha um cara, né, barbudo. Quando eu criei esse canal, né, eu quis trazer os elementos aí de ciência, né, que fossem, de alguma forma, uma reverência a pessoas que eu sei que usavam rapé e fumavam cachimbo, cientistas, e mais especificamente da minha área de trabalho, que é a genética, né? A agronomia, a genética, a estatística experimental, evolução, de certa forma, modelos matemáticos. Então é isso que eu trabalhei minha vida toda, academicamente, onde eu passei por três instituições no Brasil, duas instituições no exterior, sendo uma na Austrália e uma nos Estados Unidos, e mais uma no centro de pesquisa no México. Uma empresa de pesquisa, duas empresas de pesquisa que eu trabalhei já, fora os colegas de trabalho, então enfim. Eu nunca quis ficar trazendo muito isso pro canal, né? Embora eu fale vez ou outra, porque vai ser um canal sobre tabaco e cachimbo, não tem nada a ver com isso. Mas eu ando usando, né? Pra quem já me conhece sabe, eu ando usando bastante dessas habilidades de ciência, né? Para uns materiais que eu ando escrevendo. Que eu não sei quando eu vou publicar. Por quê? Eu não quero lançar um livro que seja algo ruim, assim, em termos de. Não é questão de buscar a perfeição, mas algo que não agregue, sabe? Para ser uma coisa mais do mesmo, não agregue. Por exemplo, eu andei tendo umas conversas com algumas pessoas, algumas pessoas vão saber de quem eu tô falando, sobre a nicotiana rústica, por exemplo. Né? Se você pegar qualquer material de literatura, você vai descobrir que eles falam que ela é da origem da América do Sul e tal. Mas, cara, tu acha registro dela na Mongólia, no Alasca, nas ilhas da Polinésia. Você já assistiu aquele filme Moana, da menina das ilhazinhas, né? Você sabe que tem uma teoria, né, que os indígenas chegaram, né, pelo Estreito de Bering, lá em cima, quando estava congelado, pelo Alasca, né? E tem uma teoria de que eles vieram também de barco, chegando no Chile ali, né? Ou às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Só que aí você começa a observar que você vê nicotiana rústica na América do Norte. Os índios americanos, das tribos norte-americanas, fumavam tabaco e era tabaco nicotiana rústica. Eles fumavam um outro tipo de tabaco também, mas esqueci o nome dele agora. É um nome bem com X, bem grande, assim. Xilonalfonobensis, negócio assim, não lembro agora. Nicotiana xilô, não sei o que. Mas era nicotiana rústica, tá? O cachimbo da paz era nicotiana rústica. O famoso cachimbo da paz. Então, se o negócio teve origem no Peru e os índios vieram de cima para baixo, como é que chegou lá o tabaco? Isso quer dizer que os índios conversavam entre si, existia algum câmbio? Então, você percebe que tem uma riqueza histórica e genética enorme para ser explorada por alguns assuntos assim, que eu não vejo nem na academia o pessoal escrevendo sobre isso. Eu já pesquisei algumas coisas, e nem no mundo do cachimbo, que é um hobby, né? Então eu pensei, pô, eu acho que eu poderia exercer um papel aí, cara. Eu acho que eu poderia falar um pouco de algumas coisas
pesquisar algumas coisas sobre os tabacos de corda, comentários burros que aparecem demais. Ah, o tabaco de corda é uma Virgínia que veio dos Estados Unidos, tal. Quem acompanha os vídeos do canal já deve ter visto eu falar alguns momentos que, na verdade, o tabaco de corda é um ancestral da Virgínia, né? É uma semente, foi levar. As sementes de tabaco de corda, elas descendem também do mesmo ancestral em comum, da semente que foi espalhada, que chegou no Caribe por causa dos tupis que migraram para o Caribe, que foi assimilada pelas tribos do Caribe, e depois, posteriormente, pelos espanhóis, né, que formou a folha espanhola, que deu origem a todas essas folhas de charuto que a gente conhece. Folha Nicarágua, folha Havana, blá blá blá. Tudo isso descende da mesma semente que veio lá dos Tupi, que eles levaram da América do Sul para o Caribe. E depois o John Hoff foi o primeiro europeu que pegou a semente e levou para a América do Norte. Levou para onde? As Virgínias. E depois nas Virgínias teve vários processos, blá 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 blá, que o tabaco espalhou pelo mundo e voltou para o Brasil também. Mas moral da história, alguns tabacos de corda são sementes ancestrais, outros realmente pode ser. Então tem uma confusão enorme sobre isso. Então eu penso muito nessas coisas, sabe? Fazer um material assim que realmente agregue, não seja só pra eu ganhar dinheiro ou falarem de mim, ó, uau, o cara ali tem doutorado, o cara ali escreveu livro, uau. Não, não quero isso, tá? Realmente eu penso no material, na propriedade intelectual do tabaco de corda, né? Como é muito fácil um gringo ir aí no Brasil, pegar uma semente, trazer pra cá, começar a plantar e roubar esse material. Já aconteceu com outras espécies do Brasil. Eu já comentei alguns vídeos para trás que onde eu trabalhava o pessoal tinha o genoma sequenciado de um monte de mato do Cerrado, um monte de mato do Sudeste, dos Pampas, que no Brasil os caras não têm esse genoma sequenciado, mas os gringos foram no Brasil, cataram folhinha de planta, extraíram DNA, voltaram para cá. E eu tava vendo, claro, tipo, tinha material coletado lá no interior de Goiás, Chapada dos Veadeiros e tal. E os pesquisadores do Brasil não sabem que os gringos têm acesso a esse DNA. Tá aqui. Então, quando você tem uma visão um pouco assim de ciência, é, você começa a ver, cara, tem umas coisas que estão muito estranhas no Brasil que a gente poderia fazer algo para ajudar. Enfim, aí eu fico pensando muito nisso, né? E aí, esse pensamento não é de agora. Desde que eu tenho a teoria das cordas, né? Era um pensamento que a gente tem que valorizar o tabaco brasileiro pela riqueza histórica, pela riqueza cultural e saber ser crítico. Esse tabaco de corda pode ser uma merda. Por que ele pode ser uma merda? Porque talvez aquela semente está sendo plantada por uma família, por um produtor rural, que não conhece a riqueza, não conhece a história, não conhece a variedade. Pode acontecer. Ou então simplesmente porque é ruim mesmo, cara. Mas aí deve ter algum valor ali que a gente pode extrair. Valor genético, valor histórico. Deixa eu encher meu cachimbo aqui. E às vezes ele tá ruim, mas você faz um pequeno processo ali, pô, vira um tabacaço. É igual se tu pegar o perique e fumar puro, você vai achar uma merda. Se você pegar a lataquia pura e fumar, você vai achar uma merda. Se tu pegar um burley que acabou de ser colhido, cortar as folhas e fumar, vai ser uma merda. Não importa se é um burley foda. Vai ser ruim. Não vai estar com o pH certo, não vai estar na maturidade certa. O mesmo pro virgem. Então, por que pro tabaco de corda o crivo é mais baixo? Entendeu? Sempre é ruim. E com os outros demais tabacos você pode fazer um processo, não sei o quê. Entende? Então, esse tipo de educação é necessária no Brasil. As pessoas entenderem que o tabaco de corda, na forma que ele tá, ele é essencial para você fumar ele como palheiro, para você fumar ele como pito, né? E alguns como cachimbo mesmo, mas não todos. E depende da sua preferência, às vezes você vai gostar também, mas tem alguns tabacos que dá pra você fumar como se fosse uma mistura europeia, uma mistura americana. Outros já é um pouco mais difícil, mas às vezes por gosto, por preferência, por etc., você pode acabar gostando. Falando nisso, vou fazer uma pausa, eu tô aqui, vou fumar os meus tabacos favoritos, a luz tá meio ruim. Hollow the Wind, Virginia, Perique e Kentucky. Essa combinação eu gosto bastante. E aí, só acender o cachimbo aqui.
Saltou demais. Eu sempre encho demais, cara. Eu tenho esse problema. Eu não consigo não encher tanto. Depois você ajeita assim. Acho os Mormon vindo aqui. Garagem tem uma janelinha. Os Mormon passam na rua, acho que eles vão vir aqui daqui a pouco. Aí, o que acontece? A indústria americana, ela cresceu da forma que ela cresceu porque os produtores tiveram a sacada. Olha, vamos valorizar o produto, vamos fazer misturas, vamos combinar coisas, vamos estudar. E aí é 200 anos disso, cara. E tem empresa de tabaco de cachimbo, como a Ivan Ries, que ela é de 1857, eu acho, 61. Tem a Perette, de 1870. E já tiveram várias empresas que surgiram, duraram 50 anos, 60 anos, acabaram, outras assimilaram elas. Teve a Sutcliffe, por exemplo, que tinha 175 anos com mistura de cachimbo. E daí você quer comparar pessoas que começam a fumar ontem e quer fazer mistura de cachimbo no Brasil ou em outro lugar do mundo. Não é o mesmo nível, entendeu? Então, assim, eu já falei isso em outro vídeo. Aqui existiu primeiro a valorização do produto, explorar o produto de forma consciente, depois saber vender o produto. Ah, o tradicional Perique, o tradicional Burley branco, White Burley, o tradicional Red Virginia, blá, 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 blá. Teve essa valorização. E terceiro, acima de tudo, teve legado, que é as pessoas passarem o conhecimento para frente. Então, quando o cara começa aqui, ele não começa do zero. Ele já tem pessoas se ensinando, ele sabe ler, tem material publicado sobre tabaco de cachimbo. Eu estava olhando na Amazon esses dias com um amigo, tem por volta de 65 a 70 livros de tabaco de cachimbo. Tabaco de cachimbo. A história do Merchão, a história do Briar, o cachimbo de milho, como fumar cachimbo, o tabaco, blá 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 blá. Muitos material sobre o tabaco é falho, porque acaba que um começa a copiar do outro. Ah, o tabaco surgiu da América do Sul, foi levado para a Europa e roubado pelo Giannico. Mesmo papinho sempre, sabe? Igual o livro do Alfredo lá de Colombo até os dias atuais. É sempre um cópia do outro. E tá errado isso? Não tá, porque é o material que os caras têm. Tá tudo bem isso? O negócio é que, como eu falei, não teve pessoas que entraram para falar, beleza, vamos procurar mais informação, vamos estudar sobre isso. Não teve. Começou a ter pessoas que se fazem de mestres, né? Que na verdade copiam conteúdo de outro lugar. E olha, o mestre, o entendido e tal. Entendeu? E também essas pessoas também têm o valor delas, tá? Elas não são. Mas vamos lá da história. Depende de como for, é muito comum na gringa, não, quando eu falo gringa não é Estados Unidos, é gringa de forma geral. Até Paraguai, qualquer lugar fora do Brasil. As pessoas têm um hábito de escrever. Elas têm diário, elas anotam coisa, elas escrevem, tomam notas. E às vezes chega num ponto da vida e fala, cara, eu acho que eu posso escrever um livro. Foda-se se o livro vai ser bom ou ruim. Eu acho que eu posso escrever um livro, vai contribuir. E alguns livros são ruins, alguns são bons, elas contribuem para o desenvolvimento da literatura, do lore, né? Do lore como um todo. Cachimbeiro. No Brasil não, cara. No Brasil a gente saúda um mestre, 2 mestres, 3 talvez. E é isso. Aí vai vir gente falar aqui pra mim. Isso aí, na verdade, é inveja sua. É inveja sua, que você quer que chame você de mestre. Cara, não quero, velho. Não quero. E eu acho uma palhaçada isso, tá? Os caras chamam, o mestre não sei o quê, o grande não sei o quê. E sempre assim, o nobre mestre. Sempre uma pessoa extremamente nobre, incrível, nossa, um grande. Nunca é um pau no cu, né? O pau no cu geralmente sou eu que falo essas coisas, sabe? É engraçado, o hater, né, tal. Cara, é um comportamento completamente diferente de outros lugares do mundo. Eu não sei se é por causa da colonização, do jeito que o Brasil foi colonizado, da mentalidade portuguesa do Brasil. Eu não sei, cara, eu não sei, mas o brasileiro tem essa coisa estranha, sabe? Esse ego inflado de uma forma.
e essa necessidade de botar pessoas em pedestais. Isso é uma coisa muito do Brasil, cara. Eu não consigo entender essas coisas. De verdade. E isso é ruim pro desenvolvimento intelectual das pessoas, porque muitas pessoas se tornam preguiçosas, não pesquisam. Sempre falo que, cara, quer aprender alguma coisa? Pesquisa. Você vai achar tudo que você quiser na internet. Quase tudo, né? Ou conversando com pessoas mais experientes e tal. Não confia no que eu falo. Pesquisa. E algumas pessoas, não, eu já escrevi o material, leia o meu material aqui e tal, eu vou te falar tudo que você precisa. É foda, né? É difícil. Ou, sei lá, o cara escreve um texto que tem alguma inconsistência, algum problema, você critica. Ah, você é o hater, né? Nossa, tá indo contra o trabalho do cara. Complicado. Mas voltando ao origem do canal, quando eu fui criar a logo, eu pensei, né? Vou botar duas figuras que eu sei que uma chegava a rapé, que era o Charles Darwin, que muita gente conhece por causa da história da evolução, da teoria da evolução, né? E é bem popular. Mas o outro cara, ele talvez foi mais impactante que o Darwin e pouquíssimas pessoas conhecem, que é o Ronald Fisher. Ronald Fisher era cachimbeiro, eu já comentei em alguns vídeos sobre esse cara. Ele basicamente ele criou o que a gente conhece como experimentação. Antes dele, o método científico se baseava na observação e no empirismo. O que é isso? Você observa algum fenômeno, você toma notas, você relata sobre ele e você faz algum tipo de experimento, você observa na sua experiência pessoal, na verdade não é experimento, na sua experiência pessoal e toma notas. Então, toda conclusão ela era embebida de subjetivismo, muitas vezes, que era a minha visão sobre o assunto, a minha opinião, a minha experiência. E isso não é ciência se você parar para pensar, porque ciência tem que ser uma coisa global, tem que funcionar para mim e para você, tem que ser reprodutível. Claro que teve vários pensadores que obviamente defenderam essa questão, né? Mas eu estou dizendo que na regra geral a ciência até o começo do século XX ela era meio assim, meio muito no empirismo. O cara fazia um experimento, relatava ele, não fazia experimento, não, fazia uma observação, relatava ela, com base na sua experiência, tirava algumas pequenas conclusões e era isso. Daí esse cara, o Fisher, foi trabalhar numa estação de pesquisa chamada Rothamsted, na Inglaterra. Essa estação de pesquisa era de agropecuária, a área que eu trabalho. Que basicamente vamos testar a quantidade de adubo ideal para o milho. É para jogar quanto? Porque se você joga muito, pode matar o milho e desperdiçar dinheiro. Se você joga pouco, não pode não ser suficiente. Então vamos estudar o adubo. Tá, mas qual adubo? Nitrogênio, ureia, né, no caso, nitrato de amônio, ou então, sei lá, potássio, cloreto de potássio, sulfato de potássio. Vamos estudar qual deles é melhor, qual é pior. Então o que os caras... E tem as variedades, né? Às vezes é igual raça de cachorro. Você desenvolve com melhoramento genético diferentes plantinhas, é a mesma espécie, mas elas são variações da mesma espécie. Assim como eu e você, a sua família e a minha são variações dos seres humanos, nós somos diferentes. A gente consegue também criar famílias de plantas e testar elas em campo. E verificar, essa família aqui pode ser melhor para essa região aqui norte de São Paulo. Essa aqui pode ser melhor para o sul de São Paulo, essa aqui pode ser melhor para a região mais alta de Minas, entendeu? É mais ou menos assim que funciona a pesquisa agropecuária de genética de plantas. Faz estudos e avaliações a campo. E aí o Fischer chegou nesse laboratório e os caras faziam um experimento de adubação com variedade diferente, com diferentes níveis de irrigação. E aí o cara falava, foi a irrigação que fez o efeito. Não, foi a variedade que fez o efeito. Não, eu acho, pela minha observação, que foi o adubo. Ele, porra, mas não dá pra tirar conclusão nenhuma disso. E todo mundo tinha certeza do que estava fazendo. Não, foi o adubo, não, foi a tal coisa. E, beleza, vamos criar um protocolo. Quer avaliar o adubo? Tem que fixar todas as fontes de variação. O que é isso? Fontes de variação. São coisas que vão gerar variação no seu resultado final, que você consegue perceber a priori. Ah, eu sei que se eu mudar a variedade pode criar variação na produção de grãos? Não sei, vamos testar. Então vamos padronizar o adubo, vamos padronizar a água no solo, a irrigação, vamos plantar tudo no mesmo dia e só variar as variedades, botar diferentes variedades e comparar. Ah, teve variação, então a variedade causa um efeito na produtividade.
Cara, pode parecer bobo isso, mas esses pequenos experimentos, eles abriram o mundo pro universo científico do século XX, tá? Porque isso permitiu que as pessoas fizessem experimentos e criassem protocolos para a ciência, que permitisse que você conseguisse validar um experimento. Então, por exemplo, aí ele percebeu, imagina que eu planto hoje as variedades, dá que uma variedade A foi melhor que a B, ou que a C. Eu padronizei o adubo, padronizei a água e tal. Será que isso é verdade mesmo? Será que não teve alguma coisa que eu não percebi? Sei lá, algum inseto atacou a variedade B e C e eu não vi, não atacou a A, e às vezes por causa disso a A foi melhor? Às vezes é porque o solo que eu plantei tinha uma mancha de solo que era mais adubo ali, e eu não sei. E onde eu plantei a B e a C, tinha menos adubo, então é por isso que elas cresceram menos. Menos matéria orgânica, tinha mais minhoca, sei lá. E são as fontes de variação não controláveis, coisas que você não consegue pensar ou não consegue ver, ou você não espera. Na agricultura, até hoje, acontece umas cagadas assim, o cara vai fazer manobra com o trator, ele passa com a roda em cima de um plot, numa parcela experimental, por causa disso o trator compacta o solo. A plantinha germina mais tarde. Você não percebeu isso, você não estava lá todo dia no campo, 24 horas por dia para ver. Então são as fontes não controláveis. Então o que eu fiz a pessoa? Eu tenho que criar, vou até seguir minhas anotações aqui, para mim não me perder, já está com 20 minutos de vídeo. Eu já falei isso aqui e tal, fonte de variação. Tem que criar um desenho experimental, que é saber o que eu vou avaliar, o que eu vou avaliar. Eu quero avaliar, meu fenômeno vai ser, sei lá, sabor do tabaco. Tá, muito, muito genérico. Qual sabor? Quero avaliar o dulçor. Ah, tá, já é um pouco mais preciso. Vindo pro tabaco. O que pode afetar o dulçor do tabaco? Tamanho do cachimbo? Largura do cachimbo? Tá, fatores do cachimbo. Tá, então eu tenho que padronizar meus cachimbos. Vou variar, vou tentar fazer um teste com diferentes jeitos de carregar. Se eu faço uma bolinha, se eu esfarelo, se eu compacto. Então é uma outra fonte de variação. Formas de carregar o fornilho. O corte do tabaco. Então você começa a observar essas coisas, tá? Quais são as fontes de variação que você... Para ter uma boa fumada, quais são as fontes de variação? É só o cachimbo? É só o artesão? É só a madeira do cachimbo? É só a material da piteira? É o tamanho do cachimbo? Então, não é frescura, tá? Sugiro que vocês façam isso. É um exercício bom para você perceber. Então esse tabaco é gostoso naquele cachimbo. Esse tabaco é gostoso com aquela bebida. Entendeu? É um exercício bom pra gente como cachimbeiro. E é um trabalho infinito. A gente observar essas repetições. Esse desenho experimental. Só que a nível industrial, o que os caras fazem? Eles desenham um experimento, tem que ter X observações, tem que ter uma parcela de controle, né, o grupo controle, tal. E daí o Fisher introduziu o conceito de casualidade com repetições. O que é isso? Você não pode confiar numa única observação. Você tem que repetir várias e várias vezes para ver a consistência. Então imagine, eu faço uma mistura de cachimbo agora. Eu posso pôr à venda? Posso. Mas o que me garante que o próximo lote vai ser igual? Então eu tenho que fazer essa mistura várias vezes para verificar se ela é consistente antes de eu vender ela. Então, quando eu falo fazer várias vezes, não é fazer 20 quilos várias vezes. Faz um lote de no máximo 500 gramas, 200 gramas, só pequenos lotes ao longo do tempo para ver, opa, tá variando ao longo do tempo. Então, eu acho que é uma coisa que eu estou fazendo errado aqui. Antes de lançar o produto. Na indústria a gente chama isso de Product Design, né? Design de produto. E depois tem o Product Development, que é o desenvolvimento de produto. Antes de você lançar o produto. Então tem essas etapas primeiro, né? Coisa que eu estou aprendendo, que eu estou trabalhando na indústria hoje em dia, né? Eu aplico esses conceitos científicos na indústria. Então, faz a repetição desse produto, faz o lote, faz pequenas porções e repete para ver se ele está mudando muito com o tempo, se não está. Terceiro fator, a casualidade. Você não pode criar um viés. Então você tem que dar a mesma chance de todas as observações falharem e acertarem. O que é isso? Se eu pego uma mistura e falo, essa mistura é muito boa, essa mistura eu fiz assim, assim, assado, fume e me fale o que você acha. O cara vai fumar, ou ele vai falar assim, cara, realmente é muito boa, porque ele está enviesado com isso. Ou então ele vai ter ranço de você e vai falar, porra, mas que merda. Ele não vai ter uma visão objetiva. Porque você induziu o cara a ter uma resposta.
Ou ele vai falar que é boa, porque você falou que é boa, ou ele vai falar que é uma merda porque ele odeia você. Entendeu? Então, você vai lá e pega essa mistura e cria um grupo controle. Faz uma que você sabe que tá uma merda, faz algumas outras, manda pequenas amostrinhas, sem nome, A, B, C, D, para várias pessoas. Aí ele fala assim, avalia as três. O cara vai falar, pô, a C é uma merda. O outro cara pega e fala, a C é uma merda mesmo. O outro cara fala, a C é uma merda. E você sabe que é uma merda. Então você fala, ah, beleza, o grupo controle funcionou, eles perceberam que é uma merda. Mas vamos olhar as que eu tô em dúvida e comparar. Eu sei que alguns caras como o Graciano fazem isso, por exemplo. Isso é o fenômeno da casualidade, da randomização, que chama em inglês, né? Passando para português, né? Você consegue controlar a fonte de variação para ter uma análise que não seja apaixonada da sua mistura, viesada. Só depois que você tem essas coisas validadas, anotadas, catalogadas, aí que você vai fazer um lote maior para vender e conhecer o seu mercado. Do contrário, você vai fazer cagada. O Fischer também introduziu o conceito de valor de significância estatística. O que é isso? Às vezes você não consegue provar que uma coisa é melhor do que a outra. Porque você não tem acesso à realidade. Ninguém tem acesso à realidade. Todo tipo de inferência nossa, ela é feita com base em pequenas observações, ou seja, uma amostra da realidade. Então, para você conseguir fazer uma inferência sobre uma coisa da realidade, você tem que saber desenhar a sua amostragem de forma correta. Então, vai fazer uma mistura, não manda só pro seu amigo, que você sabe que vai gostar do tabaco. Ou para um cara que tudo que você manda pro cara, o cara fala, nossa, muito bom, hein, parabéns. Tem que mandar para um cara que é chato, tem que mandar para um cara que não é tão chato, tem que saber manejar essa diversidade de opiniões. E para evitar essa opinião apaixonada, manda sem nome, A, B, C, sei lá, mistura A, mistura B, mistura C. Fazer marketing da mistura antes de lançar a mistura é péssimo, você vai queimar você mesmo. Você vai estar, na verdade, induzindo as pessoas a falar que é bom, criando um hype, ou então a pessoa vai comprar achando que é bom, porque ela ouviu o outro falar que é bom, mas o outro nem fumou, porque está induzido, e vai fumar e vai achar uma merda. E aí, o baque do cara comprar, pô, o cara fez um marketing massa, parece que é boa, e ele compra e acha uma merda, o baque disso não tem volta. O cara vai odiar seu tabaco para sempre, vai achar uma merda. Então, isso que eu tô falando são coisas que eu já observei em diversos produtores de cozinha, de fundo de casa, que fazem tabaco no Brasil. Teve cara que foi mudando o lote ao longo dos anos, ou seja, não manteve a repetibilidade. Teve cara que não ouvia feedback dos outros, mudava quando ele queria. Teve cara que mesmo com o tabaco ruim, ele insiste e ele tenta fazer um marketing positivo em cima. Teve cara que vendia tabaco mofado e falava que é o mofadinho, dá um gosto a mais. Então assim, teve cara que vende tabaco ruim, que sabe que é ruim. Ah, é só pôr na geladeira que fica bom. Então, cara, falta essa objetividade nas pessoas. E não é um problema do Brasil, é um problema das pessoas como um todo de não observarem o método científico, entendeu? E eu acho interessante falar disso porque o cara que criou esses conceitos que eu falei é um cara que era cachimbeiro. E esse cara, ele sofreu muito porque ele defendia um negócio chamado eugenia. Pela observação genética dele, ele falava assim, as pessoas da Europa talvez sejam mais evoluídas que as da África, porque a Europa desenvolveu mais rápido que a África. A gente sabe hoje em dia que isso é um pensamento burro, porque teve vários fatores que causaram socioeconômicos e tal, mas para um homem do começo do século XX, fazia completamente sentido para ele falar assim, os europeus desenvolveram mais rápido porque eles têm um dom maior. Só que ele mesmo se corrigiu depois, ele e várias pessoas corrigiram depois. Na verdade, ele não falava exatamente assim, eu estou resumindo para encurtar. Ele tinha, na verdade, uma lógica que poderia fazer lógica, poderia fazer sentido, que era sobre a seleção natural, blá blá blá, pegando um pouco disso. Que no mundo animal, em termos de evolução, talvez funcione, mas em termos sociais, econômicos, intelectuais, culturais, não funciona. E ele mesmo percebeu isso depois, ele e outros caras que falavam isso. Mas daí você sabe, né? A galera lá na Alemanha, nos anos 30, viram essa mentalidade e falaram, pô, faz sentido, né? E até hoje tem gente que fala essas coisas. Então ele foi muito atacado porque ele publicou materiais disso quando ele era jovem, e depois ele se arrependeu, ele falou, não, isso está errado.
E na ciência, cara, isso é muito comum. Você publica um material, não é a sua opinião pro resto da vida. Igual tem arrombado que pega e fala assim, ah, você fala mal os tabacos dos caras, mas você fazia live com eles. Cara, entendeu? É uma baita uma burrice isso, é uma baita estupidez isso. Ah, você fuma hoje cachimbo gringo, mas você fumava cachimbo do fulano antigamente. Cara, o tempo passa. Se você não fica, se você fica estático, tem uma coisa errada. Ou você não está evoluindo, ou você é burro, ou você é canalha. Então, se você achar algo errado e ficar calado, você é um covarde. E eu não sou um covarde. Teve coisas, comportamentos e coisas que eu vi que as pessoas fazerem que eu falei, cara, eu fazia live com esse cara dono de tabacaria, eu fazia live com esse cara artesão, fazia live. Já fiz live com um monte de gente. E eu percebi, não, eu não quero ficar perto desses caras mais, porque eu não concordo com o que eles estão falando. Tá tudo bem. O problema é você manter essa mentalidade fixa pro resto da vida, né? Não aceitar que os outros mudam pra melhor, que não evoluem e tal. Teve um cara aí, por exemplo, que eu expliquei o que era a ureia no solo, na adubação, e daí ele fazia live falando, ah, o Germano, que é doutor em agronomia, disse que o galera joga ureia para deixar a corda mais volumosa. Por isso que a corda do fulano fede, mas a minha não fede, porque a minha é orgânica. Sério, teve cara que fez isso, velho. Tipo, é inacreditável. Então, mas enfim, esse é o problema de pessoas, assim, misturar mau caratismo com burrice. Então, voltando. O Fischer, todo cientista publica coisas que às vezes fala, pô, tava errado isso aqui. É normal. A ciência, ela é falha. A ciência não é a verdade. A ciência busca a verdade por meio do erro. Enquanto você não abraçar o erro e falar, eu erro, eu estou propenso a errar, você não vai crescer. E isso não vale só para a ciência, vale para a vida, tá? Se você se acha perfeitinho demais, se você acha incrível demais, maravilhoso, você tá errado, cara. Desculpa, mas você não vai crescer. Você vai se ferrar em algum momento. Então a gente na vida, cara, tem que aceitar que a gente é falho, que a gente é incompleto, que a gente precisa da opinião das pessoas, que a gente precisa crescer, precisa conversar, precisa treinar. E de 10 coisas que você fizer na vida, você vai errar 9, tá? As pessoas mais bem-sucedidas na história da humanidade erraram demais. Erraram muito mais do que acertaram. Esse é o fato. A minha vida é um acúmulo de erros. Eu dei uma palestra uns meses atrás para uns alunos de doutorado. Eles, me convidar o Dr. Germano para dar uma palestra sobre carreira e tal. E eu só falei das minhas falhas na palestra dos meninos. Só falei das minhas falhas. Tirei nota ruim em tal coisa, o professor falava que eu era burro, o outro professor não quis pedir bolsa pra mim ir pra Austrália, porque disse que eu tinha tirado B numa matéria. Aí hoje o cara que lhe deu a bolsa não tá na mesma posição de carreira que eu e tal. Então, nossa vida é um acúmulo de erros, cara. Aceite os erros. Aceite os erros e cresça com eles. Se você acha que você nunca vai errar, você tá errado. Então é isso que o Fischer falava, né? E aí no final da vida dele, ele foi, assim, cagaram nele. Ele já era um senhor de idade, bem velhinho, e começou a sair os primeiros trabalhos sobre associando ter câncer de pulmão e fumar. E ele falou, peraí, esses trabalhos não seguem o rigor de repetibilidade, não seguem o rigor de casualidade, porque vai perguntar para um cara, que era mais ou menos assim, eles iam no hospital, tá com câncer? Tô, anotava, câncer. Você fumava? Sim, fumava. Você bebia? Sim, bebia. Você, sei lá, cheirava cola? Cheirava cola. Não, não cheirava, tá. Pegavam, faziam vários formulários desse. Depois contavam, de 200 formulários, 198 eram de pessoas que fumavam e tiveram câncer. Uma coisa assim. Tá, então quer dizer que talvez fumar dar câncer. Então os primeiros estudos eram assim. Até hoje tem muito estudo que é assim, tá? De várias doenças. O primeiro passo isso é muito comum em sociologia também, né? Os caras vão numa comunidade rural, sei lá, numa comunidade indígena, faz um reporte disso. Ou mesmo qualquer tipo de estatística geográfica e social ainda é muito assim. Mas a de medicina começou assim. Depois começaram a estudar a casualidade, beleza.
O que existe na fumaça? O que compõe a fumaça? Temperatura, pH, enfim, vamos estudar o pH da fumaça, que é isso que importa, não é o pH do tabaco em si, para doenças e tal. Então foram estudando, até achar a fonte de casualidade é a nicotina. Aí vai lá e faz um estudo, a nicotina realmente aumenta a pressão arterial, a nicotina faz isso, faz aquilo, a temperatura, blá, blá. Entende? Então, é muito complexo, a ciência tem que quebrar as fontes de variação, explorar elas. E tem inúmeras fontes de variação que a gente está explorando até hoje. Então, nada é verdade. E é por isso que aí vem a confusão. Pessoas que são anticientíficas falam, se nada é verdade, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. É aquele negócio, o cara pula de paraquedas, pula do avião, eu tô de paraquedas, ele tá sem paraquedas. Falo, cara, você vai cair no chão, você vai se esborrachar no chão. Não, não, não. É a sua opinião. Eu acho que eu não vou morrer, eu não vou cair no chão e esborrachar. Você vai, cara, você tá caindo, você tá em queda livre, você tá 10 mil quilômetros de altura, sem paraquedas. Você vai cair no chão e vai morrer. Não, e o cara caindo. Não, é a sua opinião. Eu tenho direito à minha opinião e você tem direito à sua opinião. Eu falei, não, cara, é um fato, tá? Você vai cair. Tem evidências disso, a gente observa. Não, é a sua opinião. Então tem pessoas que são burras com esse papinho de minha opinião, e acaba questionando. A terra ela é redonda. Não, é a sua opinião. Existe vida fora da Terra? Existe, eu tenho certeza. Ou não existe, eu tenho certeza. Cara, não tem como saber. Você não tem evidência disso ainda. Então perceba que tem uma diferença entre o Carl Sagan, inclusive eu quero fazer um vídeo um dia, porque eu moro na cidade que ele faleceu. Ele está enterrado aqui perto. Falava assim, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, a ciência enfrenta esse problema, de que às vezes não tem evidência para alguma coisa, e o pessoal fala, isso é verdade. Mas enfim, esse é o assunto para outro vídeo. Eu quero dizer o seguinte, que a ciência não é uma receita que você vai usar para poder vender coisas, se defender, argumentar. A ciência ela é um processo de erro contínuo, de debate contínuo. Então, fazer um bom uso da ciência é importante para a sociedade, mas infelizmente muitas pessoas não fazem e é perigoso isso. O Fischer faleceu sendo ridicularizado pela comunidade científica, porque ele dizia que era uma mentira, que fumar não causava câncer, que isso era uma invenção. Na visão dele, era uma visão porque não conseguiam provar com método científico na época dele. Mas isso anula o legado dele? O Sir Ronald Fisher, um dos maiores pesquisadores da história da humanidade? Não. Você talvez não conhece, né? Pouca gente que é de fora da ciência conhece. Até quem é de outras áreas da ciência talvez não conhece, né? Sabe, o método de Fisher, análise de variância, tal, repetibilidade. Sabe o trabalho dele, mas não sabe quem ele foi muitas vezes. E, enfim, eu achei irônico, né? Já faz tempo que nos grupos de cachimbo eu falo coisas sobre história do tabaco, eu falo coisas sobre genética, eu falo coisas sobre agricultura, e as pessoas distorcem o que eu falo, ou querem coisas que não são realmente ciência do que eu falo. Então eu achei que seria uma alegoria uma piada interna pra mim, colocar a logo da minha página como o rosto do Fischer. Porque, primeiro, eu trabalho na área dele, e segundo, o tabaco, o cachimbo e essa incompreensão, de certa forma, né? Enfim. Então, eu espero que tenha sido útil esse vídeo, vocês pensarem em várias coisas, mas o que eu queria deixar de mensagem para vocês é: toda vez que você vai fumar cachimbo ou cheirar rapé, o seu cérebro instintivamente faz um experimento. Só que você tem que entender as fontes de variação desse experimento, para você poder melhorar como cachimbeiro. Não é gourmetização, não é glamorização, é simplesmente você não ser burro, você não ser enganado pelas pessoas. Você saber qual que é a melhor combinação de tabaco e de cachimbo para o seu prazer, para você não ser induzido pela opinião das pessoas, para você não ser induzido porque teve um influencer X que falou, o fulano de tal fez review, ele falou que é bom, vou comprar. E o dono da tabacaria Y é um cara que eu respeito muito, ele é muito legal, ele me manda amostras, então eu vou comprar tabaco porque ele falou que é bom. O ciclano, ele vende cachimbo pra gringa, então a opinião dele vale muita coisa. Não, cara, observe no seu dia a dia, observe os seus cachimbos, os seus tabacos
Esteja aberto para conversar com as pessoas. Quando você se fecha e assume coisas como verdade, você está sendo burro. Mas quando você não observa algumas coisas óbvias, como a gravidade, tá caindo. Tá caindo, vai rachar no chão. E fala, não, é a minha opinião. Você tem a sua opinião, tem a minha opinião. Eu tenho direito à minha opinião. Quando for nesse caso, aí é burrice, cara. Tá? Então, não seja burro. Essa é a mensagem. Inclusive, eu vou lançar um livro, já vou deixar o spoiler aqui. Como não ser burro fumando cachimbo. Esse livro vai ser lançado em breve. Vai ser um livro pequenininho, coisa que eu falo aqui no canal. Não é zoeira, tá? Ou vai ser Manual do Cachimbeiro Inteligente, ou Como Não Ser Burro Fumando Cachimbo, algo assim, enfim. E vai ser baratinho, tá? Vai ser R$ 5. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.